Fala galera, faz um tempão já, hein, que eu não posto nada aqui, sei lá, uns 4 anos, talvez. Passei por umas fases bem complicadas, bem irritado, sem vontade de cantar uma bela canção. Ocupado também, passei por algumas transições de licença, tive que tirar algumas licenças novas aqui, fazer umas correrias aqui para conseguir novas parcerias, treinar os meus filhos, que agora já são maior de idade, para trabalhar comigo. Enfim, foi um período aí bem conturbado e sinceramente eu fiquei bem desanimado depois aí que o Lula assumiu a presidência do Brasil. Eu falei, cara, quer saber? Parece que não adianta nada, quanto mais a gente fala, menos o pessoal nos ouve, então é melhor que sofram. Tem gente que só aprende só na base da porrada, então deixa que sofram. Infelizmente não tem outra maneira. Vocês sabem que eu não moro mais aí, mas eu tenho gente que mora aí, tem amigos meus, familiares meus, e por isso que pra mim não é tão fácil assim, né? Que se exploda o Brasil. Tem muita gente que mora aí que eu me importo. Enfim, agora eu resolvi dar o ar da graça de novo, porque eu vejo que o momento é mais ou menos, tá bom? Olha lá o que eu tô falando, mais ou menos o mesmo momento que a gente viveu lá em 2017, tá bom? Leandro, o que você tá querendo dizer? Cara, em 2017, falando de eleições, a gente passou por um período de escolha. E que escolha que foi essa? Foi uma escolha difícil, tá bom? E fácil ao mesmo tempo. Aí eu falo, pô, como assim difícil e fácil, cara? Cara, é difícil por quê? Porque é uma escolha, e nenhuma escolha é tão fácil assim. E foi difícil porque a gente ficou entre a escolha da certeza e da incerteza. Ou seja, tinha 50% de risco de dar merda. E deu, não é mesmo? Então, se você votou no Bolsonaro, ou se você apoiou o Bolsonaro como eu fiz lá em 2017, hoje a gente vê que foi a pior bosta que a gente fez. Não sei se teria ficado pior com o Haddad ou não, mas eu sei que ficou uma bosta. E o momento hoje ainda é de uma incerteza e de uma certeza. Se as pessoas estão felizes. E aí, desculpa, até vou voltar só um pouquinho antes de concluir o que eu tinha para dizer, porque esse vídeo não vai ser grande. O Brasil ainda sofre a paixonite política. Eu falo, olha, eu não falo isso com orgulho não. A minha própria mãe, minha tia são bolsonaristas, tá bom? E eu tento falar com elas, eu sempre falo, cara, eu não vou brigar. E a gente sai de lá quase se estapeando. Eu falo sempre, gente, nunca se apaixone por nada nesse mundo que faça você passar por cima dos seus próprios conceitos ou dos seus próprios valores. Então, se uma religião faz você se apaixonar de uma forma que você passa por cima de coisas que você não acredita, desapega disso. Se você faz parte de um trabalho que faz você passar por cima dos seus valores, sai fora desse trabalho. Um casamento, uma banda, qualquer coisa, inclusive na política. Se você tá vendo que um candidato ou uma filosofia, né, uma narrativa, que nem falam, do candidato te leva a ter que passar por cima de coisas que você nunca passou, coisas que você acredita que são erradas, não faça. É melhor você não votar em ninguém do que votar em alguém sabendo que você está votando nele por causa de talvez 30%, 40% que os outros 60% ou 70% você não concorda. Então eu fui ensinado a não é somente ser certo, mas parecer certo, tá bom? Então a gente precisa aprender a se desapaixonar. Não se leva a política com paixão no coração, senão você vota em pessoas e não em ideias. E a política não é feita de pessoas. A política é feita de ideias, de planejamento. É feito de uma soma de várias ideias de várias pessoas. E aí as melhores ideias são as que passam. Assim que deveria ser. Não é assim, ó, eu voto fulano e você vota fulano, e aí ninguém concorda e aí ninguém vai pra frente. Senão virou jogo de futebol, sei lá.
Então, se desapaixone. Se você se desapaixonar, e aí assim, ó, se você é apaixonado pelo Lula ou pelo Bolsonaro, cara, para o vídeo aqui e vai ver vídeo de bolha de bolsonaristas ou de petistas, porque esse vídeo não é pra você. Se você gostou, dá o like aqui. Se não gostou, vaza. Se você é um desapaixonado e ficou, me escuta. Eu também era do time do Bolsonaro, porque era uma dúvida. As coisas que ele falava, o jeito que ele falava, fazia sentido. E tanto que um monte de gente caiu nessa, né? Um monte de gente acreditou. A partir do ponto que eu vi por A mais B, não me contaram, que eu vi, que eu tive a certeza por mim mesmo que aquele cara era uma farsa, que ele tinha rabo preso, que a família dele toda era corrupta, eu não tenho compromisso com o erro, eu só saí fora, pum, tchau. E fiquei à busca de uma nova ideia. Demorou. Nas eleições de 2022, eu já não apoiava Bolsonaro mais, e não tinha nenhum outro. Agora, eu apoio hoje, você já deve saber quem. Ele está em terceiro lugar, ele é o único. Não acredite em mim, vai no Google e pesquisa sobre ele. Renan Santos, da Missão. Vai lá e procura as propostas dele, as coisas que ele está apresentando para um Brasil, para um país que é o país que você vive, seu idiota. Fica melhor. Ele não tá nem aí se você é de direita ou se você é de esquerda. Essa não é a preocupação. A preocupação é o que fazer para salvar um país que está ferrado. Não adianta você querer defender um lado e defender outro. Já fazem 8 anos que o Brasil saiu da mão lá do PT e voltou de novo. E o país está na mesma bosta. Bolsonaro entrou, ficou 4 anos, não fez nada, teve Covid, teve. Mas no mundo inteiro teve Covid, então não conta. Porque foi ruim para o mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos. E a gente não chegou nem perto da crise a gente nem está hoje perto da crise que o Brasil está. Moeda desvalorizada, um monte de empresa saiu fora, desemprego, quase metade da população vivendo de Bolsa Família. Então não dá para falar que a culpa toda foi do Lula, tá bom? Então pensem de uma forma desapaixonada, procurem sobre o Renan Santos do Partido Missão e dê uma chance para pelo menos ter a dúvida. Deixa eu ver se esse cara aqui responde as minhas perguntas. E aí eu duvido, cara, se você analisar, se você analisar de forma desapaixonada e com a mente aberta para querer absorver, eu duvido que no fim do vídeo, ou no fim do segundo, ou no terceiro vídeo talvez, você não vá mudar de opinião. Esse é o vídeo que eu queria fazer hoje, bem curto, mandando uma real bem na lata. Não sejam idiotas, cara. Não fiquem defendendo o político. Eles não merecem a sua defesa. Eles não estão nem aí. Eles só estão, tanto um lado quanto o outro, vermelho quanto verde e amarelo, só tá aqui, ó, só tá buscando defender a família deles, o lado deles. Ninguém tem proposta, ninguém tem plano nenhum. Só querem mamar e defender aos seus e a sua própria família. Pensa nisso e o Brasil vai ser melhor. Valeu!